Alguma vez parou para pensar que aquela barra de cereais que lhe venderam como o lanche mais saudável do mundo pode estar, na verdade, a sabotar a sua força e a sua energia? Acha mesmo que um doce embalado em plástico, cheio de açúcares escondidos e ingredientes que mal conseguimos pronunciar, é a resposta para se manter forte e ativo depois dos 60? A realidade dolorosa é que muitos de nós, com a melhor das intenções, recorremos a estes lanches rápidos, pensando que estamos a fazer bem ao nosso corpo. Mas com o passar do tempo, sentimos que a força nos braços para pegar nos netos ao colo diminui, que subir um lanço de escadas nos deixa sem fôlego e que a energia para cuidar do jardim ou dar um passeio à beira-mar simplesmente desaparece a meio da tarde. A frustração instala-se. Sentimos-nos a envelhecer mais depressa do que devíamos. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para combater esta perda de vitalidade não está num produto caro ou numa dieta complicada, mas sim num lanche simples, delicioso e que provavelmente até já tem no seu frigorífico? Neste vídeo, vamos desvendar que lanche é este e explorar outros hábitos simples que o vão ajudar a construir e a manter a massa muscular magra, essa armadura preciosa que nos protege e nos dá liberdade de movimentos. Fique até o fim, porque a última dica pode ser a mais simples de todas, mas é aquela que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença. Vamos então mergulhar neste segredo, que de segredo tem muito pouco, mas que foi esquecido no meio de tanto marketing e produtos processados. O que estamos a falar é de algo tão simples e tão nosso como o queijo fresco ou o requeijão. Sim, leu bem. Aquele alimento humilde, branco e suave pode ser a sua maior arma secreta contra a perda de músculo, uma condição que os médicos chamam de sarcopenia, e que afeta dramaticamente a nossa qualidade de vida à medida que envelhecemos. Pense naquela barra de granola. Na primeira dentada sente o doce, a energia rápida do açúcar. Sabe bem, é conveniente. Mas o que acontece uma hora depois? Sente uma quebra de energia, uma vontade de comer mais qualquer coisa, um ciclo vicioso que não alimenta verdadeiramente o seu corpo. Essas barras são, na sua maioria, sobremesas disfarçadas de comida saudável. Estão carregadas de xaropes, açúcares, gorduras de má qualidade e, o mais importante, tem uma quantidade de proteína quase insignificante. E a proteína, meu amigo e minha amiga, é o tijolo com que construímos a nossa casa, o nosso corpo. Sem tijolos suficientes, a casa começa a abanar. Os músculos são feitos de proteína. Quando não damos ao nosso corpo a quantidade necessária, especialmente depois dos 60, quando o nosso organismo já não a processa com a mesma eficiência, ele começa a roubar proteína dos nossos próprios músculos para sobreviver. O resultado: pernas mais fracas, braços mais flácidos e um risco muito maior de quedas e fraturas. Agora vamos olhar para o queijo fresco ou para o requeijão. Uma porção generosa deste lanche oferece uma dose fantástica de proteína de alta qualidade. E não é uma proteína qualquer. É maioritariamente composta por caseína, uma proteína de digestão lenta. O que é que isto significa na prática? Significa que, em vez de lhe dar um pico de energia seguido de uma quebra, como faz o açúcar, a caseína vai libertando os seus aminoácidos, os tais tijolos, na sua corrente sanguínea de forma gradual, durante várias horas. Isto alimenta os seus músculos de forma constante, ajudando-os não só a reparar-se, mas também a crescerem mais fortes. É como regar uma planta gota a gota, em vez de despejar um balde de água de uma só vez. A planta absorve muito melhor a água e cresce saudável. Com os seus músculos passa-se o mesmo. Imagine a seguinte situação. São 4 da tarde. É aquela hora em que a energia começa a faltar. Em vez de ir buscar umas bolachas Maria ou uma fatia de pão branco com marmelada, experimente comer uma taça de queijo fresco. Pode juntar-lhe umas nozes picadas para lhe dar uma textura crocante e gorduras saudáveis, ou talvez uns mirtilos ou framboesas para um toque de doçura natural e antioxidantes. Outra opção deliciosa é a versão salgada. Um bom requeijão com um fio de azeite,
uma pitada de orégãos e pimenta preta. É um lanche que satisfaz, que o deixa saciado por muito mais tempo e que, mais importante, está a trabalhar a seu favor, a construir a sua força a partir de dentro. Lembro-me do Sr. Antônio, um vizinho meu, que se queixava sempre de que ao fim da tarde já não tinha pilha para nada. O seu lanche era sempre um café com leite e um pão com manteiga. Sugeri-lhe que trocasse por um pouco de requeijão com mel e canela. Ao princípio, ele torceu o nariz. Achava que não lhe ia matar a fome, mas depois de uma semana veio ter comigo e disse: "Sabe que mais? Já não me sinto a arrastar ao fim do dia. E até tenho notado que no meu grupo de caminhada já não sou o que fica para trás nas subidas." Esta pequena mudança teve um impacto gigante no seu dia a dia. Não se trata de fazer dietas radicais, mas sim de fazer trocas inteligentes. Trocar o vazio pelo nutritivo. A conveniência vazia de uma barra de cereais pela riqueza substancial de um alimento real. E a beleza disto é a sua simplicidade. Não precisa de ir a lojas especiais, não precisa de gastar muito dinheiro. É um alimento que faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. É comida de verdade, que nutre de verdade. A próxima vez que estiver no supermercado e os seus olhos forem atraídos por aquelas embalagens coloridas e promessas de energia instantânea, lembre-se disto. Lembre-se que a verdadeira energia, a energia que dura e que constrói um corpo forte e resiliente, vem de alimentos simples e honestos. E para além do nosso campeão, o queijo fresco, a nossa cultura portuguesa oferece-nos outros tesouros, muitas vezes esquecidos, que são perfeitos para esta missão de fortalecer o corpo. Já pensou nos tremoços? Sim, aqueles que comemos numa esplanada com uma cerveja, mas que deviam ter um lugar de honra na nossa despensa. O tremoço é uma leguminosa extraordinária, uma verdadeira bomba de proteína vegetal e fibra. Quando sentir aquela fome a meio da manhã ou a meio da tarde, em vez de atacar o pacote de batatas fritas ou as bolachas salgadas, por que não um pequeno pires de tremoços? São baixos em calorias, praticamente não têm gordura e a combinação de proteína e fibra vai mantê-lo saciado durante horas, evitando os picos de açúcar no sangue que nos roubam a energia e nos fazem desejar mais porcarias. Além disso, a fibra é fundamental para a saúde do nosso intestino, que é como o segundo cérebro do nosso corpo. Um intestino feliz significa uma melhor absorção de nutrientes, mais energia e até um melhor humor. É um lanche barato, fácil de encontrar e incrivelmente eficaz. E por falar em lanches práticos, não podemos ignorar o poder de um punhado de frutos secos, amêndoas, nozes, avelãs. São fontes maravilhosas de proteína, gorduras saudáveis e fibras. As gorduras presentes nos frutos secos são essenciais para a saúde do nosso cérebro e do nosso coração e ajudam a reduzir a inflamação no corpo, algo que tende a aumentar com a idade e que está na origem de muitas dores e doenças. A chave aqui é a moderação. Não é para comer o saco inteiro de amêndoas enquanto vê televisão. É para comer um punhado, o que cabe na palma da sua mão fechada. Essa é a porção perfeita para colher todos os benefícios sem exagerar nas calorias. Pode misturá-los com o seu queijo fresco, como já falamos, ou simplesmente comê-los sozinhos. É um lanche que pode levar para todo o lado, na carteira ou no bolso, para quando a fome apertar. Mas construir músculo não se resume apenas ao que comemos. A forma como comemos também é crucial. Muitos de nós temos o hábito de concentrar a maior parte da nossa proteína no almoço ou no jantar. Um grande bife, uma posta de peixe generosa. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína de uma só vez. O excesso, infelizmente, não é armazenado para mais tarde. Por isso, um hábito fundamental a adotar é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de 2 grandes refeições de proteína, pense em 4 ou 5 doses mais pequenas. Comece o dia com ovos ou um iogurte grego rico em proteína. Ao almoço, a sua dose de peixe ou carne. Ao lanche da tarde, o nosso queijo fresco ou os tremoços. E ao jantar, talvez uma sopa de lentilhas ou um pouco de frango.
Ao fazer isto, está a dar aos seus músculos um fornecimento constante de tijolos para se repararem e crescerem ao longo de todo o dia. É muito mais eficiente e os resultados na sua força e energia serão notáveis. E, finalmente, há um hábito que é tão básico, tão fundamental, que a maioria de nós simplesmente se esquece dele: beber água. Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Mas os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, e muitos idosos vivem num estado de desidratação crônica sem o saberem, os músculos não conseguem funcionar corretamente. A desidratação causa cãibras, fadiga, fraqueza e dificulta a recuperação muscular. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor. Sem ela, tudo funciona pior, sobreaquece e avaria. Além disso, a água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo a preciosa proteína que estamos a ingerir, até as células musculares. Pode estar a comer os melhores alimentos do mundo, mas se não beber água suficiente, esses nutrientes não chegam onde são precisos. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o seu corpo está desidratado. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Beba um copo assim que acorda. Beba um copo antes de cada refeição. Se não gosta de água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou faça chás sem açúcar. Pequenos gestos que, somados, garantem que o seu corpo tem o fluido essencial para construir força e vitalidade. Portanto, como pode ver, a jornada para um corpo mais forte e enérgico depois dos 60 não precisa de ser um caminho de sacrifícios ou de produtos complicados. É uma questão de regressar ao básico, à sabedoria que os nossos avós já tinham, mas que nós esquecemos no meio da correria e das promessas fáceis do mundo moderno. Trata-se de fazer trocas inteligentes e conscientes no nosso dia a dia. É escolher a simplicidade nutritiva de um requeijão, com um fio de azeite em vez da doçura enganadora de uma barra de cereais. É preferir um punhado de tremoços, um alimento da nossa terra, cheio de força, em vez de um pacote de bolachas processadas. É compreender que o nosso corpo não precisa de picos de energia, mas sim de um sustento constante, distribuindo a proteína ao longo do dia como quem cuida de um fogo para que ele nunca se apague. E, acima de tudo, é dar ao nosso corpo a sua necessidade mais fundamental: a água, o elemento que permite que toda esta magia da nutrição aconteça. Lembre-se, cada pequena escolha que faz é um voto a favor do tipo de futuro que quer ter. Um voto a favor de ter força para brincar no chão com os netos, de ter autonomia para carregar os seus próprios sacos das compras, de ter a energia para desfrutar de um longo passeio pelo seu jardim ou pela sua cidade. Não se trata de parecer mais novo, trata-se de se sentir mais vivo. Trata-se de honrar o corpo que o transportou por esta vida e dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para o continuar a fazer com dignidade, alegria e independência. Não se deixe intimidar. Pode pensar que já é tarde demais, que o dano já está feito, mas o corpo humano tem uma capacidade de recuperação e adaptação absolutamente espantosa. Nunca é tarde para começar a cuidar de si. O primeiro passo é o mais importante, e esse passo pode ser tão simples como a sua próxima ida ao supermercado. Gostava muito de saber: qual é o seu lanche preferido para se manter forte e com energia? Há alguma receita de família ou algum truque que queira partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. As suas ideias e a sua experiência são preciosas e podem inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta conversa útil e se ela lhe deu alguma ideia nova, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto no vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver uma vida mais saudável e feliz. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas e realistas para si. Lembre-se sempre: a idade não define quem você é, nem do que é capaz. A força, a vitalidade e a alegria de viver estão ao seu alcance,
uma escolha e um lanche nutritivo de cada vez. Um grande abraço, cuide-se bem e até ao nosso próximo encontro.